A paz do Senhor, queridos. Amém. Bendito seja o Senhor. Vira para o irmão que está ao teu lado e pergunta a ele assim, nesta hora: você está offline ou você está online? Pergunta para ele. Só que não é na internet comum, não. Lá em cima. Porque de repente Deus está mandando alguma coisa fresquinha lá do céu. Se você estiver offline, meu irmão, vai passar, você não vai receber. Bem, não vai ficar na caixinha de e-mail, não. Amém? Então vira para ele e fala: fica online, fica ligado, porque Deus vai mandar muita coisa ainda nessa madrugada. Amém? Eu queria dizer uma coisa para você. Olhando com os olhos carnais aqui nessa madrugada, eu vejo muita gente cansada, muita gente abatida, vejo muita gente pedindo uma bênção do Senhor, mulheres, homens, jovens. Mas olhando com os olhos espirituais, levanta a mão para você receber essa palavra. Eu vejo pastores, missionários, evangelistas, profetas do Senhor. Eu vejo jovens, moças, rapazes, cheios do Espírito Santo. Essa palavra que o pastor ministrou aqui foi tremenda, porque Deus quer te usar nessa cidade. Você é a geração que Deus vai usar, a geração do avivamento, a geração que ora, a geração que tem visão, mas não é a visão de fulano libertando esse granão, é a visão da palavra, é a visão do reino, é a visão do céu. Aqui, Deus já falou, mas Ele vai completar ainda a obra que Ele tem para fazer aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Pois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Uma pergunta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para vos fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário recebe para pôr no saquetel fumado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Mais uma vez ele diz no versículo 7. No 8 ele diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. A vigília, querido, é uma vigília de restauração, é uma vigília de cura. Nessa noite eu tenho certeza que Deus está levantando vidas aqui, para que você entenda: Israel, o povo santo escolhido por Deus, geração de Abraão, em determinado momento da sua história, esse povo foi levado para o cativeiro babilônico. Antes havia sido profetizado através de Jeremias 70 anos de cativeiro. O pastor leu um texto aqui hoje falando sobre o povo no cativeiro. Lá no cativeiro Deus ordenou que eles se casassem, construíssem, plantassem, fizessem tudo, porque eram 70 anos que eles passaram ali. Mas quando Deus ordenou isso, é porque Ele sabia que um dia Ele ia tirar esse povo dali, ia cumprir a promessa dele de trazer o seu povo de volta para Canaã, de volta para a terra prometida. Mas a profecia se cumpriu, o povo foi para o exílio babilônico, ali ficaram. Mas um dia eles voltaram, mas quando eles voltam para a sua terra, Palestina,
eles encontram o quê? Uma terra destruída, casas destruídas, o templo destruído. Nós entendemos que no período que nós lemos aqui, Israel estava sobre a lei, a sexta dispensação. E no período da lei nós entendemos que Deus ele só se manifestava lá no tabernáculo. Deus não falava com todo mundo. E a unção de Deus não era algo como hoje, para todos. Deus se manifestava para o sacerdote, lá no Santíssimo Lugar, sumo sacerdote. Deus também falava com Moisés, quando ele ia orar na tenda, e Deus falava com o profeta. Mas ele não falava com todas as pessoas, porque era lei. A promessa do Senhor, ela veio se cumprir em nós. Mas enfim, eles precisavam do santuário, do templo para adorar, para cultuar, para oferecer sacrifício. Era a lei, era o que Deus havia instituído. E quando eles voltam para a sua terra, que eles encontram tudo destruído, a primeira coisa que eles tinham que fazer era construir um templo que estava em ruínas. Começaram a construir, a reconstruir. Mas em dado momento eles pararam a reconstrução. Por quê? O inimigo se levantou, vieram as dificuldades, eles se acomodam, e a Bíblia diz que eles deixam a obra de lado e começam a construir as suas próprias casas. E começam a fazer as suas próprias coisas. E colocam os planos de Deus em segundo lugar.